está fora de questão. O que vais perguntar, não me canso de negar. Talvez amanhã, quando eu chegar, tenha respostas no meu bolso, mas não sei se eu vou gostar. E hoje talvez possa encontrar diamante na mão de indecisos, pois sei o que quero achar. Pois meu dia só raiou e acabei de encontrar o sol que eu queria, teu corpo que incendeia até o dia se acalmar. Talvez eu me ceda sem perguntar o que foi ou fiz pra não ter meu lugar. Talvez quando você pousar tenha respostas todas no seu lugar. E hoje não sei pra onde voar, espero que eu pouse onde me agradar, pois sei o que quero achar. Pois meu dia só raiou e acabei de encontrar o sol que eu queria, teu rosto que clareia até o dia se acalmar. Olá, está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. O nosso assunto de hoje é saúde. Se uma pessoa está pálida, meio sem ânimo e fica cansada depressa, logo vem alguém e diz: isso aí é anemia. Mas quais são as causas e as consequências das anemias? E como nós podemos nos prevenir? Perguntas que a gente responde a partir de agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, anemia é a condição na qual o nível de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. A hemoglobina é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões e nutrir as células do organismo. As anemias podem ser agudas ou crônicas, adquiridas ou hereditárias. As causas para isso são muitas. Por isso é importante fazer o diagnóstico correto para conduzir o tratamento. A anemia causada por deficiência de ferro é mais comum que as demais. Estima-se que 90% das anemias sejam causadas por esta carência. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o médico César Pascoal, a nutricionista Valéria Andretta, a biomédica Karen Basso, representantes da nutrição, do UX Sênior e a atração artística que fez a abertura do programa de hoje é o músico Wanderson Lima. Sejam todos muito bem-vindos ao Rede de Olhares. No quadro cultural de hoje, quem está conosco é a Carol Dallagnol. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Matheus? Olá para você que nos assiste aqui pela UX TV. No quadro Armazém de hoje, a gente conversa sobre a exposição fotográfica do artista Wellington Damin. Também já no próximo bloco, a gente bate um papo com as gurias da Marcha Mundial das Mulheres, que tem núcleo aqui em Caxias do Sul, e elas realizam nessa sexta-feira um sarau. Então, sobre o sarau e sobre a exposição, a gente conversa daqui a pouco, viu, Matheus? Tá certo então, Carol. E se você que nos assiste ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde tem alguma dúvida sobre anemia, mande as suas perguntas por meio dos nossos canais de interatividade. Quem cuida dessa parte hoje é a Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Tudo certo, Matheus. É isso mesmo. Então, para você que está em casa e quer participar conosco do programa, basta acessar o facebook.com/UXTV ou também pelo Twitter no @UXTV. E se você preferir, pode ligar no 3218 2194 e encaminhar o seu questionamento por ali. Tá certo, Jéssica. Para começar a conversa de hoje, eu falo com o Dr. César. Dr. César, a gente viu então que a anemia mais comum é causada pela então carência de ferro no nosso organismo. Mas quais são os tipos de anemia que a gente pode elencar? Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui presente na UX-TV. A mais comum, predominante, é a anemia ferropriva, a carência de ferro no nosso organismo. Como foi citado na abertura do programa, nós temos as anemias agudas, que são por excesso uma perda volumosa de sangue, hemorragias, cirurgias.
Nós temos as anemias crônicas. Essas anemias crônicas, elas são muitas vezes genéticas. Nós temos as anemias genéticas. Temos as deficiências de vitamina B12, que são as megaloblásticas, né? Então, nós temos esse tipo de anemias que nós temos que fazer os diagnósticos, são feitos por via laboratorial. O que a gente faz hoje, clinicamente, as pessoas também já têm o costume de fazer em casa, é a questão de olhar o olho, né? A questão do olho é o diagnóstico antes do laboratório, ou seja, as pessoas que têm as queixas de fadiga, cansaço, indisposição, má alimentação, quando se vê a conjuntiva ocular e essa conjuntiva está um pouco branca, um pouco descorada, se faz um diagnóstico prematuro de anemia. Depois só se faz a confirmação pelo laboratório. Então, esses são os sintomas mais claros então, que a gente tem da anemia, né? Karen, explica pra gente como é que funcionam os exames. Como é que funciona esse diagnóstico? Na verdade, existem... Deixa eu passar o microfone aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. Existem diversos tipos de exame, assim como o doutor comentou, assim como temos muitas anemias, existem muitos exames. O principal deles, eu diria que é o hemograma, principalmente aquela parte do hemograma dedicada aos eritrócitos, que é o eritrograma. Além desses, nós temos... Só um minutinho que eu vou trocar teu microfone. Deixa eu pegar aqui o outro, assim o pessoal de casa vai poder te ouvir melhor. Repito. Aqui, se tu puder repetir, pode ser? Bom, obrigada pelo convite. Imagina. Novamente. Assim como existem diversos tipos de anemia, também existem diversos tipos de exames diagnósticos. Um dos principais, um dos primeiros a serem solicitados, é o hemograma. No hemograma, nós temos uma parte dedicada à análise dos glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, que é o eritrograma. Além desses, no caso da anemia ferropriva, nós temos também os exames bioquímicos que avaliam o metabolismo do ferro, que é a dosagem de ferro sérico, transferrina, ferritina, capacidade total de ligação do ferro e assim por diante. Além desses, nós temos dosagem de vitamina B12, dosagem de ácido fólico. Também para descobrir, às vezes, uma anemia de doença crônica, diversos pacientes apresentam parasitoses. Então, se faz exame parasitológico de fezes, também anemia devido a um câncer intestinal. Então, se faz exame com pesquisa de sangue oculto nas fezes e, dependendo da suspeita diagnóstica, que esse diagnóstico laboratorial é guiado. Tá certo. Valéria, a gente falou muito, então, da questão da carência de ferro. Que alimentos são ricos, então, nessa vitamina que a gente pode ingerir para melhorar esse quadro? Os alimentos ricos em ferro, então, tem o ferro M e não M. Então, o ferro vegetal, que está no feijão, nas leguminosas, nas oleaginosas em geral. E existe o ferro, então, da proteína animal, que está presente na carne vermelha, carne de frango, em todos eles. Só que não é só isso. É muito mais amplo. Existem algumas vitaminas que ajudam na absorção deles e outras que atrapalham a absorção. Então, as vitaminas que ajudam na absorção do ferro é a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que faz com que esse ferro vai ser mais absorvido no intestino. E também o ácido fólico, que é presente em todos os vegetais verde escuro. Então, a alimentação ela tem que ser rica em ferro, em ácido fólico e em vitamina C. Resumindo, um feijão com uma carne, com um verde escuro e mais uma fruta cítrica aí de sobremesa. E quem não come carne? Por exemplo, os vegetarianos, eles são mais propensos a desenvolver anemia? Eles têm, com certeza, um pouquinho mais, só que eles podem, sim, fazer uma alimentação através de feijão, leguminosas, oleaginosas, ricas em vitamina C junto, e eles podem não desenvolver tipos de anemia. Mas existe a vitamina B12, que ela é encontrada somente em carne vermelha. Ah, certo. Então fica um pouco restrito aí, né? Com certeza. Doutor César, que outros grupos estão mais propensos a desenvolver anemia? Principalmente as crianças. Crianças. As crianças por um erro alimentar, muitas vezes por comer tanta porcaria, né, industrializada, né, não comer verduras, não comer carnes, não comerem feijão, principalmente, né, não comerem frutas, né, então eles são mais predispostos a desencadear esse quadro de anemia ferropriva. E também a questão de, acho que todos, um conselho serve para todos, tanto adultos quanto crianças, a questão da, uma vez por ano, fazer a desverminação.
Isso é fundamental. Que seria o quê? Tomar um vermífugo, né? Justamente porque nós temos os ovinhos dos protozoários, nós temos os ovinhos dos eumintos, né? Nas verduras, né? E muitas vezes uma verdura mal lavada ou não ficado em tempo na água com vinagre, ou senão com uma colherinha de quiboa, né? Então, não mata esses ovinhos e as pessoas acabam ingerindo e acabam tendo essa questão de uma parasitose intestinal. A gente tem uma nutricionista aqui no estúdio que trabalha bem com essa parte das crianças, a Heloísa. Heloísa, explica pra gente como é que vocês trabalham isso nas escolas. Então, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem percentuais, né, para atingir de ferro, de vitamina C, de vitamina A, né, de ácido fólico. Então, a gente calcula isso, né, antes de elaborar o cardápio. Então, na escola, a criança recebe a quantidade suficiente desses minerais, né? Só que o problema, muitas vezes, não é a alimentação dentro da escola, é a alimentação em casa, né? Por isso que a gente precisa levar essas informações para os pais, para eles estarem complementando, né? Dentro da escola, por exemplo, um aluno que fica o dia inteiro numa escola de estudo integral, ele recebe 70% das suas necessidades. Mas aquele que fica um turno, ele recebe 20% a 30%. E o restante, né, fica a cargo dos pais da alimentação em casa, né? Então, como a nutricionista Valéria falou, a importância do consumo de carne, né, uma vez por dia, do arroz e feijão junto com a vitamina C, né, da questão de todos os vegetais, quanto mais colorido o prato, melhor, né? Então, fica essa parte também em casa para os pais estarem orientando os filhos em relação à alimentação. Tá certo, então. Outro grupo que tem mais risco de desenvolver a anemia são as gestantes. A nossa equipe de reportagem preparou um material com alguns cuidados que algumas gestantes têm, então, nessa fase. Vamos conferir. Uma boa saúde certamente passa por uma boa alimentação. Quando se tem 2 corpos para alimentar, o cuidado com aquilo que se come também duplica. Mas é preciso ficar atento. Comer mais não é necessariamente sinônimo de comer bem. As pessoas associam a gestante a aumentar a comida, a desejo, a comer doce. Daí o carinho, o afeto, né, das pessoas da família é tentar, né, dar para a gestante tudo isso. E é justamente o que elas têm que cuidar. Porque no acompanhamento pré-natal vai se monitorar o risco ou um eventual caso de anemia que venha a se desenvolver. Os cuidados são mais alimentares, no sentido que ela tem uma alimentação bem constituída, com todos os seus elementos, proteínas, carboidratos, vitaminas, enfim, todo um conjunto alimentar bem equilibrado. O cuidado com a alimentação durante a gravidez é uma das preocupações do Hospital Geral em Caxias do Sul. Toda gestante que é encaminhada para o ambulatório de medicina fetal ou de gestação de alto risco, elas saem do pré-natal de baixo risco. Então, elas têm muito mais exames aqui, conversam sempre com a nutricionista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo e serviço social também, se necessário. Mailê, por exemplo, está grávida de gêmeos. Como foi diagnosticada com pressão alta, recebe acompanhamento pré-natal diferenciado. Acompanhamento alimentar, né? Principalmente por causa do sal, né? Que eu não posso. Todo mundo diz, tem que comer por 2, não sei o quê, né? Não, para mim não existe isso, até muito pelo contrário, emagreci, né? 5 quilos, justamente que eu não posso engordar por causa da pressão alta, por causa do sal. Então eles te dão uma dieta muito balanceada. Basicamente, assim, eu vou te dizer, é fruta, muita fruta, né? Tem que pensar que o bebê está se formando. E para isso ele precisa de proteína. Não vai precisar de gordura, de tanto açúcar. É proteína fundamentalmente, né? O ideal é manter o nível de ferro no organismo por meio da alimentação. Mas o médico e diretor técnico responsável pela saúde da mulher, Dino Lorenzi, esclarece que quando isso não é possível, existem alternativas. Quando ela ingere proteínas, vegetais verdes, ela vai estar recebendo ferro. Algumas mulheres vão precisar de uma suplementação. Então, a gente, de acordo com os exames, a gente vai suplementando na forma de comprimidos as necessidades de ferro. Em forma nenhuma o ferro vai fazer mal para a mulher, só não deve ser usado se não tiver uma indicação. Valéria, quais são as tuas dicas, então, para as gestantes, principalmente nessa fase?
Então, as gestantes têm que cuidar, não é somente comer feijão, carne, verde escuro, um prato colorido, a vitamina C junto. Ela tem que cuidar também essa questão da sobremesa. Então, se ela fizer uma alimentação super rica em ferro e tudo, completa, mas ela vai ingerir açúcar depois, essa biodisponibilidade dos nutrientes não vai acontecer. Então, o açúcar, o café preto, o chimarrão, o excesso de muitas coisas faz com que não haja uma absorção correta desses nutrientes. Então, é um conjunto inteiro a alimentação, não é só a ingestão. É uma dieta completa, então. A dieta tem que ser completa, principalmente o que vai ser ingerido antes do almoço e logo após o almoço, vai dificultar essa absorção. E como eles falaram também, a questão das patologias, né? Muitas vezes também existe algum problema intestinal que faz com que a pessoa não esteja absorvendo corretamente. Então, tem que fazer uma investigação por trás. A dica, então, para as minhas gestantes no consultório é sempre um prato bem colorido, bem variado. Então, sempre a vitamina C. Se não tem a fruta na hora, vai tomar uma cápsula de vitamina C efervescente, 1 grama, 2 gramas, para tentar absorver melhor aí esses alimentos. Doutor César, a anemia pode ser um sintoma de alguma doença mais grave? Se não. Ela, normalmente, assim, uma das coisas ligadas à questão da anemia é o câncer. Então, quando a gente tem uma suspeita de uma pessoa começar a apresentar uma anemia, um dos exames que tem que se fazer é ir atrás de uma patologia mais grave, né? Seria a questão todos os cânceres eles cursam com anemia. Então, nós temos que trabalhar em cima disso, principalmente os cânceres do trato digestivo. Então, é um indício que se tem alguma coisa por trás que não está correta. Ou seja, se a pessoa não tem perda sanguínea, se a pessoa, se for um homem principalmente, porque a mulher tem a questão da menstruação, que já interfere, já diminui um pouco a hemoglobina dela, mas uma perda, vamos fazer um exame e começa a cair muito a questão da hemoglobina, aí tem que ser investigado para fazer um check-up para ir atrás de uma patologia mais grave. Nesse sentido, às vezes é comum ouvir que uma anemia pode virar uma leucemia. Isso é mito, verdade? Isso é puramente mito. Não existe, porque a leucemia é totalmente diferente, né? Ela é ligada principalmente às células brancas, né? E então não tem nada a ver com a questão da hemoglobina, que é uma célula vermelha, que é a carregadora de oxigênio para as nossas células. Então não tem nada a ver com... Esse é puramente um mito, né? Anemia. Quem tem anemia pode desenvolver uma leucemia. Karen, você teve um caso, né, de anemia. Como é que foi o teu caso pessoal? A famosa anemia do universitário. Do universitário? Sim. Quando a pessoa sai de casa, daí não come mais tanto feijão, tanta carne, enfim. Come mais nesse miojo com nuggets. E daí o que ocorre? Enfim, o meu aporte de ferro começou a diminuir muito. Em uma aula onde a gente estava fazendo hemogramas, eu fiz um exame meu bem ao acaso, e daí eu vi o resultado do exame estava bem alterado devido à alimentação. Foi uma anemia ferropriva, que é a mais comum da gente ver na população. Então foi na aula mesmo que você descobriu? Foi na aula. Valéria, que tipo de dicas então a gente pode dar para esses universitários que estão se alimentando mal? Então, talvez comer menos, né, Nissin, e talvez ir no restaurante universitário aí, que tem uma variedade de arroz, feijão, tem carne, tem os legumes, tem as frutas. Tentar caprichar um pouco mais aí para não desenvolver esse tipo de anemia. Porque senão, com certeza, né, o aprendizado também vai diminuir. É variar o cardápio, então. Com certeza. E você também teve um caso de anemia, né? Sim. E foi por acaso que a gente escolheu vocês, viu? Para serem especialistas aqui no programa. Não foi porque vocês tiveram anemia. Então, aos 7 anos, né, que é uma idade bem interessante, em que eu descobri que matavam o boi, matavam a vaca, matavam a galinha. Então, eu disse assim, eu não vou comer mais animal. Coitado deles, imagina se eu vou comer. Eu não quero mais. E, a partir dali, eu nunca mais comi absolutamente nada de proteína animal. Somente leite e queijo. Chegou, então, aos 14, 15, 16 anos, eu desenvolvi uma anemia bem severa devido a isso. Então, como o médico aqui falou, a questão da menstruação, né, com que faz que a perda de ferro seja muito maior, e eu não tinha uma alimentação correta, desenvolvi uma anemia. Então, comecei a estudar a área da nutrição. Estamos aí. Virou nutricionista.
Vamos para o nosso, então, quadro cultural no Armazém com a Carol. Vou te passar o microfone aqui, Carol. Quem vai ser o primeiro convidado do Armazém hoje? Primeira vítima aí. O Wellington pode vir aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vindo ao quadro Armazém. O Wellington Damin, então, ele é fotógrafo e artista e ele abre a exposição Illuminated no dia 25 de junho com a curadoria de Mona Carvalho. Sendo que essa exposição faz parte de uma série de obras fotográficas e eu já quero saber, Wellington, que temática tem essa exposição? Então, eu vou começar dizendo sobre o trabalho do Preto e Branco, que é a que vai ter a ligação com esse novo. E então eu quis nesse trabalho trazer um lado mais meu, assim, algo mais natural, algo mais me entregar para as pessoas entenderem um pouco do que está acontecendo, do que a gente está vivendo, essas experiências, porque não posso eu dizer de um assunto que eu não sei. Então eu me dei pelas fotografias para passar isso que a sociedade vive. Então, quer dizer, sobre esses estereótipos que a sociedade tem, sobre o Dark Soul vem de uma parte mais obscura da gente. A gente está rodando algumas imagens, então. A exposição, ela é tanto em preto e branco, quanto colorida. Isso. Essas aí são algumas do preto e branco, sobre esse lado mais escuro, sobre esse lado que a gente acaba escondendo dos outros por medo ou por, sei lá, receio de ser quem tu é, enfim. E aí, então, vem esse colorido, que é o Illuminated agora, que é essa parte dessa libertação. Eu usei asas pela questão do desprendimento, sobre ser quem tu é, sem medo de enfrentar o que tem por vir, ou enfim, viver quem tu é. Assim, ai, que bacana. Por que Iluminados? Porque como o trabalho preto e branco era sobre uma alma escura, essa vem com uma alma mais clara, uma alma mais limpa, mais fluida, sem essa parte densa que prende a gente na terra, ou sei lá, onde tu quer ser, onde na verdade tu escolhe ser preso, né? Que legal. As técnicas que você utiliza, Wellington? Eu uso o software do Photoshop, na qual eu edito a pele em si, as cores que eu vou usar depois. E aí eu trabalho com a sobreposição e espelhamento. Então eu sobreponho a mesma fotografia. Então, são duas fotos em uma, na verdade. São duas fotos iguais espelhadas. Daí às vezes eu trabalho com os rostos simétricos, com a perfeição do rosto humano ou do corpo humano. E às vezes não, às vezes eu gosto de quebrar isso da perfeição que existe nas pessoas, que ninguém é perfeito. Então, quanto mais bizarro ficar, eu gosto também. Para finalizar, a gente recebeu um material de divulgação do teu trabalho e ali dizia que a exposição é como um coração sem estereótipos, sem religião e preconceitos impostos e que são originados de um conceito em comum. É um jeito de mostrar uma sociedade melhor, mais humana? Sim, de certa forma sim, porque a gente vive muito bitolado em querer ver alguma coisa que, na verdade, que nem eu disse no release também, uma parte para a gente limpar esses olhos imundos que a gente tem e enxergar as coisas de uma forma mais clara, porque elas não são do jeito que a gente vê, entende? A gente vê o que a nossa mente quer ver. Então, talvez se a gente limpar essa mente, limpar esses olhos, a gente vai poder ver as coisas muito mais naturais e muito mais verdadeiras do que elas são. Até se colocar no lugar do outro também. Sim. Até o fato do espelhamento é isso, né? Espelhamento é isso. É poderem se ver no que eu me vejo, entendeu? Ai, bem legal. Vamos fazer o convite para a exposição? A abertura da exposição é semana que vem, né? Sim, já é semana que vem. Então, pode ir lá. Então, a abertura é dia 25 agora, semana que vem. E ela fica até dia 18 de julho. E na abertura vai ter um negócio bem bacana, que vai ser as asas que eu usei no dia das fotos. Elas vão estar lá pro pessoal poder fazer umas selfies, brincar de fazer umas fotos na frente bem dela. Moderno, né? Sim. É na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias. E às 7h30. 7h30. Lembrando que os horários da galeria, segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, sábados, das 3 horas da tarde às 6 horas das 3 às 6 horas da tarde. Muito obrigado, Wellington. Eu que agradeço. Parabéns pela exposição. Obrigadão. Lembrando que daqui a pouco tem mais Armazém batendo um papo com as meninas da Marcha Mundial das Mulheres daqui de Caxias do Sul.
Contigo, Matheus. Seguindo nessa onda cultural, então vou falar com o nosso músico de hoje, o Wanderson Lima. Tudo bem, Wanderson? Quando que você começou na música? Bem, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bem, isso faz tempo já, eu já estou atuando como músico fazem mais de 15 anos. E começou em casa, né? Meu pai é músico, e daí foi indo. Já vem de família de músico, então. Família. E aí já trabalhei em outras formas de ganhar dinheiro, né? Que na música a gente também trabalha, é também profissão. Com certeza. Né? Muita gente não reconhece, é uma das mais difíceis que tem. E aí eu tentei conciliar as duas, mas não deu, né? O mais forte sempre vence. Que tu mais gosta prevaleceu, então? Sim. E qual é o estilo que tu gosta de tocar e cantar? Olha, eu basicamente gosto de tocar e cantar rock and roll, né? Mas eu faço um pouco de tudo, né? Até a minha linha de trabalho próprio também não passa só dentro do rock, passa no samba, blues, né? Eu gosto bastante de diversificar, né? Porque a gente tá no Brasil, né? E também levar minha nega passear e a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. Ele tá sem escapamento e os documentos não sei onde está. O extintor tá vencido e o tal do freio é só pra enfeitar. Sinto muito, mas o cinto só foi inventado depois da caranga. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. Criei vergonha na cara e os problemas tirei um por um. Demorou muito tempo, teto suado, sem galho nenhum. Por dentro e por fora, até por debaixo, passei o dundum. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. Criei vergonha na cara e os problemas tirei um por um. Demorou muito tempo, teto suado, sem galho nenhum. Por dentro e por fora, até por debaixo, passei o dundum. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. Comprei um carro velho pra levar minha nega passear. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. E a dor de cabeça veio de brinde, não adianta chorar. Com o som do músico Wanderson Lima, nós estamos de volta com o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. O assunto de hoje é saúde. Estamos falando dos tipos de anemias, como tratar e como prevenir. Inclusive, o nosso músico de hoje já foi um caso que na infância teve anemia. É isso mesmo, Wanderson? Conta pra gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Sabe como é que é gurizada, né? O cara acaba não se cuidando, não sabe se cuidar, né? Se alimentando mal, né? Sim, aí verão, né? E aí já baixei hospital várias vezes, e aí era desnutrição e anemia por causa dessa coisa do verão. A gurizada fica brincando no sol o dia inteiro, né? Não toma água, fica só correndo pra lá e pra cá, né? E já não aconteceu. Mas aí, como eu não sou daqui, sou do interior, né? Aí a vizinha fazia Sabedoria popular, né? Isso. Sempre tinha um remédio. Fazia um preparado lá, aí todo mundo tomava. E dava certo. Olha, tô aqui, né? Tá aqui sem anemia. Estou sem anemia.
Então temos casos de sucesso então hoje aqui no estúdio. Vamos voltar então para a segunda etapa do Armazém. Carol, quem que vem agora? Então, Matheus, tem mais bate-papo agora nesse segundo bloco. Eu convido as meninas para virem para cá para a gente conversar, que a gente vai falar, então, do lançamento municipal da 4ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres aqui de Caxias do Sul e sobre o Sarau e Festa das Clandestinas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bem, Carol. Deixa eu apresentar para o pessoal, então. Nós temos a Fabiola Papini, a Nilmara Tomasi e a Mônica Montanari, já conhecida nossa aqui da TV. Lembrando, vou fazer, na verdade, explicar rapidamente o que é a Marcha Mundial das Mulheres. Tem gente que conhece, mas tem gente que não sabe o que é esse movimento. Então, é um movimento feminista internacional que teve início em 2000, com a finalidade de realizar uma campanha mundial contra a pobreza e a violência contra as mulheres. Então, a marcha está organizada em 96 países e territórios, com forte atuação no Brasil e desde o surgimento em 2000. E em Caxias do Sul, nós temos, então, as nossas representantes, um grupo grande que tem aqui em Caxias do Sul, que vocês hoje estão representando elas. Meninas, vamos já começar explicando o que é esse lançamento municipal da 4ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Claro, então a Marcha Mundial das Mulheres, de 5 em 5 anos, né, desde o seu surgimento, lá em 2000, ela organiza ações internacionais, né, com o objetivo de dar visibilidade e estar organizando... enfim, pautas que mobilizam as mulheres diante das opressões que elas vivem, né, pelo mundo afora. Então, existem países onde tem muito forte a presença dos conflitos, das guerras, né? E a Marcha Mundial das Mulheres, ela, organizada nesses territórios, vem pautar e fazer essa relação de como essas opressões afetam a vida das mulheres. Aqui no Brasil, então, neste ano, nós estamos organizando em todas as regiões do país, ações. Rio de Janeiro, essa região vai estar organizando pautas relacionadas à desmilitarização, né, as mulheres da floresta. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento não só formado por mulheres urbanas, de movimentos sociais, sindicais, mas também por mulheres do campo, da floresta, e estaremos aí pautando as lutas que essas mulheres travam. No Rio Grande do Sul, com as paranaenses e catarinenses, nós estamos organizando uma ação na fronteira, né, com as mulheres do Uruguai e Argentina, com a pauta da legalização do aborto. Então, aqui a gente está falando de saúde, de anemia, né, e viemos nós falar que as mulheres são vítimas, né, enfim, de uma sociedade que, de várias formas, né, determina qual é o caminho que elas devem seguir para a sua vida. E nós, diante de uma sociedade que diz ter um Estado laico, né, um Estado que respeita as religiões, as crenças das pessoas, nós achamos que as mulheres, elas precisam, né, de um cuidado e de um olhar para a sua saúde, né? Tendo educação sexual, se conhecendo e também tendo acesso a métodos contraceptivos. E a gente sabe, né, que, em último caso, muitas mulheres acabam tomando a decisão da interrupção de uma gravidez, sendo isso legalizado ou não, né? Sim. Então, a gente... Desculpa, é muita coisa. Não, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Mas toda essa conversa e esse debate vão acontecer agora, nessa sexta-feira, a partir das 7h30. Isso, então às 7h30 essa a gente está discussão convidando... sobre a questão da legalização do aborto vai estar em pauta Vai estar em pauta. É o lançamento da ação, que no Rio Grande do Sul tem essa pauta, e em seguida não, né? A gente também faz essa relação com a cultura e trazendo o protagonismo das mulheres artistas. Ótimo. Deixa eu escutar a Nilmara. Nilmara, explica então pra gente que a partir então das 9h acontece o sarau e a festa das clandestinas. Isso. Na verdade, vai ser realizado das 7h30 às 9h, vai ter a apresentação e esse lançamento da 4ª Ação Internacional. E às 9h vai ter um sarau. Eu tô com Vamos mostrar para o pessoal? Aqui. Sim. Vamos. Já está então, na tem tela. algumas atrações. Isso.
Tem algumas atrações que vão acontecer de teatro, vai ter a Tefa Polidoro, que é conhecida pelo pessoal que está ali também, a gente estava conversando antes. Ela vai ser a nossa mestre de cerimônias, vai ser uma bufona, né, que a gente chama. Ela vai ser a nossa mestre de cerimônias do sarau. Vai ter literatura com as meninas Alessandra e a Mônica. E vai ter música também. Vai ter algumas bandas que vão se apresentar, alguns acústicos. E vai ter, depois disso, vai ter a DJ Ana, vai ter uma festa. Vai ter Maria Badera, vai ter também, gente, todos convidados para ver as meninas da Marcha Mundial das Mulheres também vão batucar nessa festa. Muito legal. Então vai ter batuque feminista, vai ter teatro, vai ter literatura, vai ter música. Vai ser um sarau bem legal para promover essa ação internacional. Ok, obrigada, Nilmar. Rapidamente, Mônica, que a gente tem bem pouco tempo. A importância de trazer essa discussão da formação feminista e escutar também até entender o que de fato é a legalização do aborto e tal, e unir com a questão cultural. A importância de tudo isso. Bom, Carol, eu acho que feminismo é cultura, né? Porque se a gente pensar na visão antropológica, a cultura é tudo que está ao nosso redor e afeta a nossa formação. Feminismo, machismo, afeta nosso dia a dia. E o nosso dia a dia é a nossa formação. Então, acho que tem que discutir em todos os níveis, inclusive no nível de cultura. Todo mundo lá sexta-feira, né? Ótimo. Obrigada, meninas. Lembrando, então, nessa sexta, às 7h30 da noite, no galpão da UX, R$7 no local o ingresso, e até para você em casa entender um pouco mais sobre, de fato, essas pautas que são debatidas no grupo da Marcha Mundial das Mulheres. Matheus. Jéssica Lima, se alguém quiser participar do Armazém do Rede Olhares, ainda dá tempo? Claro que dá. Você pode acessar o facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. Quem quiser pode ligar no 3218 2194. Mas agora, então, você fica com a agenda cultural. Hoje não vai ter agenda. Deu problema técnico, então fica para amanhã. Volta a conversa com o Dr. César. César, pegando o exemplo do nosso músico, quais são os cuidados que as crianças têm que ter nessa questão da anemia? Primeiro, alimentação. Alimentação. Fundamental, alimentação. Comer de tudo. Não começar... Aqui, tem muitas... A gente passa por alguns paradigmas na nossa vida dizendo que eu não gosto de comer isso, mas a pessoa nunca comeu aquilo. Então, acho que no momento que nós acabarmos com esses paradigmas de não, isso não é bom, isso não serve para mim, eu acho que a partir dali a gente começa a ter um Brasil, tá, sem anemia. A questão do controle das verminoses é fundamental nessa idade, porque as crianças têm um déficit de aprendizagem muito grande, porque ela não tem o transporte de oxigênio para as células, né? Então, isso inclui o cérebro, né? Então, já tem a pouca vontade de estudar, né? Ainda mais com anemia, então já junta a fome com a vontade de comer, né? E a questão toda é começar a trabalhar com umas dicas dietéticas mais simples para essas pessoas, né, de baixa renda, né? Agora, roubando o espaço das nutricionistas, né? Me perdoem, mas uma das coisas simples que se tem é fazer um suco de abacaxi com cheiro verde. Então, tu vai ter a vitamina C, com a questão do ferro, que é a questão do coisa, dá para na alimentação das pessoas, no almoço, para eles absorverem mais ferro, né? A questão também da alimentação do arroz, do feijão, a questão dos alimentos integrais. Então, são vários fatores que se tem, mas principalmente a gente tem que trabalhar no núcleo familiar. Então, a gente não pode trabalhar a questão só da escola, a gente tem que trazer essa informação para os pais, para as mães, principalmente para as avós, que são aquelas pessoas que mais cuidam dos netos, né? Mas eu acho que isso aí é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que nós temos que educar essas pessoas a comerem bem. A Heloísa estava aqui concordando. Quer complementar a informação, então, Heloísa? Sim, então, na escola, realmente, eles recebem uma alimentação adequada, né? Muitas vezes eles não consomem aquela alimentação completa porque justamente não tem o incentivo dos pais, né? Então, nas escolas municipais aqui de Caxias, desde 2013, a gente vem introduzindo alimentos integrais. Então, as crianças têm acesso a pão integral, aveia, arroz e feijão, né? Carne,
né? Sempre tem uma porção de carne. As escolas de Prato Limpo têm almoço, tem café da manhã, tem lanche da tarde. Nós temos 2 escolas de turno integral que recebem 4 refeições por dia, assim como as escolas de educação infantil. Então, na escola, realmente, os professores também incentivam uma alimentação saudável. As merendeiras recebem treinamento, né, para estarem transmitindo, então, a importância dos alimentos. E, realmente, a gente vê essa deficiência na alimentação em casa, né? Então, nós temos o projeto de família na escola, onde a gente faz palestras para os pais, passa essas orientações, também nas reuniões de pais na escola. A gente procura estar presente, estar falando sobre alimentação saudável, mas ainda falta muito, né? Ainda falta o pai entender que muitas vezes educar é dizer não, né? É não dar sempre aquele salgadinho, aquela bolacha recheada, aquele doce. Claro que a criança sempre vai preferir um alimento mais doce, mas nem sempre aquele alimento vai ser mais adequado para ela naquele momento, né? Então falta um pouco de restrição desse tipo de alimento, né? E inserção na alimentação em casa desses alimentos saudáveis, né? Que são os alimentos culturais, né? O arroz e feijão, é a carne, são as frutas, os vegetais, né? Então falta um pouco esse resgate do alimento mais natural, né, dentro da família. Doutor César, e a terceira idade, tem que ter algum cuidado especial nessa questão da anemia? Com certeza. São uma carência vitamínica também na terceira idade, porque acho que comendo um pouquinho, que não querem engordar e querem fazer muitos exercícios para manter a forma, né, e muitas vezes não tem uma boa alimentação. Alimentação baseada, principalmente aqui na Serra Gaúcha, né, na parte dos italianos, a questão de muita massa, né, muita farinha, muito carboidrato, esquecem normalmente das verduras, né, e então é uma coisa que realmente complica. E as pessoas têm a ideia de que comer ovo substitui o ferro da carne, que isso aí é um erro, né, é um mito, né, que o ovo ele não substitui a carne. Então o nível de ferro que se tem nos ovos, ele é inferior à questão da carne. Eu acho que um consenso que tem que se chegar é que uma alimentação diversificada é a melhor forma que se tem, para não dizer assim, tem que comer tal. Não existe. É uma alimentação diversificada, que nem as nutricionistas colocaram, um prato colorido. Isso é o fundamental em todas as idades. E a gente tem também opções de atividades para a terceira idade aqui na universidade. Vou falar com o Delcio, que é o representante do UC Sênior. Delcio, explica para a gente, porque agora o UC Sênior está se expandindo, é isso? É isso. Nós trabalhamos muito no campo da educação, né? E a educação nutricional entra fundamentalmente na nossa programação semestral. E, claro, o UC Sênior agora está com uma nova posição e assume também na posição a regionalização do atendimento, né? Então, amanhã estamos inaugurando o programa no campus de Vacaria. Na última sexta-feira, inauguramos no campus de Canela, atendimento na região das Hortênsias. Semana que vem, no meio da semana, dia 24, no campus de Bento Gonçalves, né? Essa é a primeira fase do processo de regionalização, né? E depois, na segunda fase, naturalmente, que iremos alcançar também esse programa para os outros campos da Universidade de Caxias do Sul. E é uma história de 24 anos que se renova com esse posicionamento, né? O nosso coral, por exemplo, vai comemorar 23 anos de existência, né? O reitor da universidade chamava a atenção de que o nosso programa tem 50% do tempo de história da própria universidade, né? Então, esse pioneirismo da UX no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, naturalmente que é um campo, né, de atendimento, de estágio para o aluno da universidade em todas essas áreas de conhecimento, né? A área da saúde estagia muito, né? A área da educação, movimento e educação para as questões das práticas esportivas, né? Então, nós estamos muito felizes. Esse projeto é um projeto que tem gerado entusiasmo e uma expectativa para as comunidades onde a universidade está inserida. Com isso, certamente, também nós estamos cumprindo o nosso papel de levar mais conhecimento para a pessoa adulta, a partir dos 50 anos de idade, e também para a pessoa idosa. O nosso programa começa aos 50 anos, né, a idade de corte, mas temos pessoas com 91, 92 anos de idade frequentando um conjunto de atividades semanais dentro dessa estrutura multicamp que a universidade fornece. Tá ótimo, e aproveitando dessas diversas atividades então, né?
Karen, quais são as opções de tratamento que a gente tem para anemia? Aí vai depender qual anemia que a pessoa adquiriu. Obviamente que nas anemias carenciais, que são as anemias por deficiência de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico, o tratamento seria a suplementação destes que estão faltando e uma correção da dieta com o auxílio da nutricionista. Dependendo do tipo de anemia, nós temos somente um tratamento, não digo paliativo, mas não é um tratamento que vai curar ela. São as anemias, por exemplo, genéticas, hereditárias, hemoglobinopatias, por exemplo. Essas hemoglobinopatias a pessoa ela adquire através de herança genética, não tem muito o que fazer para tratar neste caso. E nós temos alguns tratamentos que vão fazer com que a doença não progrida de uma maneira tão aguda. E além dessas, nós temos também anemias por doença crônica, daí o tratamento seria a cura da doença de base, dependendo qual doença for, por exemplo, uma parasitose, uma doença pulmonar, uma doença intestinal, e assim por diante. Então, basicamente, o tratamento depende muito da etiologia, da origem da anemia. Então é muito importante esse diagnóstico correto, né? Exatamente. O diagnóstico laboratorial ele se dá através de inúmeros exames e somente com esses que a gente vai conseguir distinguir qual anemia que é. E, doutor César, qual que seria a anemia mais grave? Aquela que leva à morte. Essa realmente é que não existe um parâmetro para a gente dizer qual é que é a mais grave. A mais temida seria a aplasia de medula. Então, é uma anemia aplásica onde a medula dos ossos para de produzir a eritropoetina e os fatores que são desencadeantes da formação da hemoglobina. Então, essa realmente é a mais grave porque não tem o que tu realmente fazer. Aí é a base de transfusões e realmente são coisas. Então, cada anemia é uma anemia, cada doença é uma doença, cada paciente é um paciente. Então, nós não podemos generalizar uma anemia pior ou não. Tem gente que vai fazer um procedimento cirúrgico e tem uma hemorragia de tal monta que acaba morrendo em decorrência de uma anemia aguda, certo? Então, por sangramento excessivo. Tem outras que têm uma parasitose intestinal de tal monta que acabam morrendo por causa dessa parasitose intestinal, muitas vezes quando se faz o tratamento. Ou seja, quando se dá o vermífugo, tem uma quantidade ínfima de eumintos e plateumintos dentro do intestino, que acaba causando uma obstrução intestinal, ou acaba causando uma anemia muito grande, ou a liberação das toxinas desses vermes, e acaba causando também a morte da pessoa. Então, ou não ser não pintar o quadro tão negro assim, mas um quadro que leve a uma preocupação maior, né? Um quadro mais grave. Também ficar atento. Ficar atento. Acho que todas são, por isso que o importante é sempre a prevenção. Em medicina, a fórmula mágica se chama prevenção. E não adiantar chegar num estágio avançado para depois tomar as providências. Acho que muitas vezes aí a gente está correndo atrás da máquina. Acho que nós temos que fazer a prevenção para que isso não venha acontecer com nós. Aproveitando tua deixa, então, vou fazer uma rodada de dicas de prevenção. Pode ser começando pela Valéria. Quais seriam as tuas dicas? A dica, então, é para os vegetarianos. Então, são os alimentos germinados, né? Então, sempre germinar todos os tipos de grão, brotos, broto de alfafa, broto de feijão, e seria sempre acompanhar um suco rico em antioxidantes, vitamina C e ácido fólico para absorção do ferro dessa alimentação. Então, um acompanhamento com uma nutricionista, um médico, sempre monitorando com exames para ver se está tudo certo. E na prática, as pessoas no geral, que tipos de alimentos, então, pode ser uma boa prevenção? Então, feijão, grãos germinados, a proteína animal, a questão da vitamina C, enriquecida como sucos, limão, abacaxi, morango, kiwi, e os verdes escuros todos, espinafre, brócolis, né? Então é isso. Aproveitar essa dieta aí. Karen. A minha dica como biomédica, então, seria fazer exames periódicos. De repente, assim, um hemograma por ano. Desse hemograma, de repente, tu pode identificar uma anemia no seu estágio inicial e prevenir a complicação da mesma para um caso, como o doutor comentou, né, muito mais grave. Vou pedir para a Heloísa também participar dessa nossa rodada aqui. Então, como prevenção, né, a gente precisa de uma alimentação equilibrada, né, tendo todos os grupos de alimento, nós precisamos das proteínas, dos carboidratos, né, das vitaminas, dos minerais. Então,
tendo um prato equilibrado, um prato colorido, né, com representantes de cada grupo alimentar, nós vamos estar prevenindo não só a anemia, quanto várias outras complicações, né? E também consumir esses alimentos fracionados, né? A gente precisa fazer 6 refeições por dia, né? Que dessa forma a gente vai conseguir estar ingerindo todos os nutrientes. Se a gente faz alimentações muito concentradas, né, a gente acaba não contemplando todos esses grupos alimentares. Então, fracionar nossas refeições em 6 ao dia, né, e contemplar todos esses alimentos nela. Doutor César, e as tuas dicas então de prevenção? Acho que fundamentalmente a questão, principalmente trabalhar com as crianças, né, a questão alimentar, tirando esse paradigma de verduras e frutas que não são boas, né, entre aspas, né, a questão de viver em paz, viver bem consigo mesmo, porque nesse momento que nós tivermos uma energia equilibrada, todos os nossos órgãos, todas as nossas células vão estar também em paz. Então, acho que uma das coisas que nós temos que ter é tranquilidade. Eu acho que fazer atividades físicas, meditar, acho que é uma das coisas que está faltando muito para o ser humano hoje em dia, a questão da meditação, que é a questão de tranquilizar a mente, né? Eu acho que esses fatores, trabalhando em cima da alimentação, eu acho que vai levar uma pessoa a um bem-estar global. Nós somos um conjunto, então, né? Para finalizar, quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas em caso de anemia? Primeiro, o cansaço, né? O cansaço exagerado, o cansaço, a fadiga, a questão do desânimo. Muitas vezes a criança começa a deixar de ter interesse pela escola, não quer estudar, muita sonolência. Quando vai fazer uma atividade física tem muito cansaço, então exagerados, né? E, principalmente, acho que o primeiro médico pode ser a mãe ou o pai da criança, olhar a questão do olho, né, a conjuntiva do olho, e ver se está um pouquinho pálida, levar para o médico para ele fazer os exames laboratoriais para investigar esse tipo de patologia. Então tá ótimo. Com todas essas dicas, a gente encerra o programa Rede de Olhares de hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui no estúdio. Rede de Olhares, Armazém, obrigado, Carol. Obrigado, Jéssica. Obrigado à sua companhia em casa. A gente se vê numa próxima, mas fica com o som do músico Wanderson Lima. Até mais! Está escondido em 7 erros difíceis de achar. Meu pensamento se perde correndo para o mar. O som da mata me derruba, não quero levantar. Gota a gota mata a sede sem querer, a sede cega. Quero ficar sem sede de você. Meus olhos se cegam em terras distantes. Procuro um novo amanhecer. Meus olhos se cegam em terras distantes. Procuro um novo amanhecer. Nuvens escuras continuam a me seguir. Em minhas costas palavras continuam a surgir. Me perco entre o espaço de cada passo, mas tenho certeza do caminho que faço pra chegar antes do amanhecer. Meus olhos se cegam, terras distantes. Procuro um novo amanhecer. Está escondido em 7 erros difíceis de achar. Meu pensamento se perde correndo para o mar. O som da mata me derruba, não quero levantar. Gota a gota mato a sede sem querer, a sede cega. Quero ficar sem sede de você.